60. A caminhada de Vel. Você desistiu da gema agora que ela está morta? E já não se esconde mais por trás do nome do seu antigo mestre? Ouvi dizer que, na sua atual encarnação, você assumiu um nome em referência ao que presume que seja uma de suas virtudes. Ahá, disse Shallan. Ela se moveu pela cama macia, afundando praticamente até o pescoço com cada movimento, e se inclinou precariamente sobre a beirada. Vasculhou as pilhas de papel no chão, jogando para o lado páginas irrelevantes. Finalmente, recuperou a folha que desejava, segurando-a enquanto afastava o cabelo dos olhos e o colocava atrás das orelhas. A página era um mapa, um daqueles bem antigos sobre os quais Jasnah havia falado. Levaram uma eternidade para encontrar um mercador nas Planícies Quebradas que possuísse uma cópia. Veja, disse Shallan, segurando um mapa antigo ao lado de um moderno da mesma área, copiado pela sua própria mão da parede de Amarã. Desgraçado, comentou consigo mesma. Ela virou os mapas para que Padrão, que decorava a parede acima da cabeceira, pudesse vê-los. Mapas, disse ele. Um padrão, exclamou Shallan. Não vejo padrão algum. Olhe bem aqui, disse ela, se aproximando da parede. Nesse mapa antigo, a área é... Natanatan, leu Padrão, então zumbiu baixinho. Um dos reinos de época, organizado pelos próprios arautos para propósitos divinos e blá, blá, blá. Mas, veja, ela fincou o dedo na página. A capital de Natanatan, cidade da tempestade. Tentando julgar onde encontraremos as ruínas dela, comparando este antigo mapa com o de Amarã. Seria em algum ponto daquelas montanhas, disse Padrão. Entre as palavras sombra do alvorecer e de Yusê, de colinas devolutas. Não, não, disse Shallan. Use um pouco de imaginação. O mapa antigo é extremamente impreciso. Cidade da Tempestade ficava bem aqui, nas Planícies Quebradas. Não é isso que o mapa diz, contestou o Padrão, zumbindo. É bem próximo. Isso não é um padrão, disse ele em tom ofendido. Humanos. Vocês não compreendem padrões. Como agora mesmo. Está na segunda lua. A cada noite você dorme durante esse período, mas não nessa noite. Não posso dormir nessa noite. Mais informações, por favor, solicitou o Padrão. Por que não nesta noite? É o dia da semana? Você sempre dorme em Gezel. Ou é o clima? Ficou quente demais? A posição das luas em relação a... Não é nada disso. Shallan deu de ombros. Só não consigo dormir. Seu corpo certamente é capaz. Provavelmente, disse Shallan. Mas minha cabeça, não. Ela está agitada com ideias demais, como ondas contra as pedras. Pedras que, imagino, também estão na minha cabeça. Ela inclinou a cabeça. Não consigo pensar em uma metáfora que me faça soar particularmente brilhante. Mas... Chega de reclamações. Shallan levantou um dedo. Esta noite estou fazendo erudição. Ela pousou a página na cama. Depois se inclinou de lado, pescando várias outras. Eu não estava reclamando, reclamou o Padrão. Ele desceu até ficar ao lado dela na cama. Eu não lembro bem, mas Jasnah não usava uma mesa quando fazia erudição. Mesas são para gente sem graça e quem não tem uma cama super fofa. Será que o acampamento de Dalinar teria uma cama tão confortável para ela? Provavelmente a carga de trabalho teria sido menor. Ainda que, finalmente, tivesse sido capaz de terminar o levantamento das finanças pessoais de Sebarial e estivesse quase pronta para apresentar-lhe um conjunto de livros-razão relativamente organizados. Em uma súbita inspiração, ela colocou uma cópia de uma das páginas de citações sobre o retiro, suas riquezas potenciais e sua conexão com as planícies quebradas, entre os relatórios que enviaria a Palona. Ao pé da folha escreveu
Entre as anotações de Jasna Collin, há indicações de algo valioso escondido nas planícies quebradas. Manterei você informado sobre minhas descobertas. Se Sebarial pensasse que havia uma oportunidade além de gemas coração nas planícies, talvez ela pudesse convencê-lo a levá-la até lá com seus exércitos, caso as promessas de Adolin não se realizassem. Infelizmente, preparar tudo aquilo a deixaria com pouco tempo para estudar. Talvez fosse por isso que não conseguia dormir. Seria mais fácil se Navani concordasse em se encontrar comigo. Ela havia escrito novamente e recebera a resposta de que Navani estava ocupada cuidando de Dalinar, que estava doente. Nada grave, aparentemente, mas ele havia se retirado por alguns dias para se recuperar. Será que a tia de Adolin a culpava por estragar o acordo do duelo? Depois do que Adolin havia decidido fazer na semana anterior... Bem, pelo menos a agitação dele deixara Shallan com algum tempo para ler e pensar sobre o retiro. Qualquer coisa para não pensar nos seus irmãos, que ainda não haviam respondido suas cartas implorando que deixassem Jaqueved e fossem ao encontro dela. Acho dormir muito estranho, disse Padrão. Eu sei que todos os seres no reino físico dormem. Você acha agradável? Você tem medo de não existência, mas a inconsciência não é a mesma coisa? Como o sono é apenas temporário. Ah. Está tudo bem, porque de manhã todos voltam à ciência. Bem, isso depende da pessoa, respondeu Shallan distraidamente. Para muitos, sem ciência pode ser um termo generoso demais. Padrão zumbiu, tentando destrinchar o significado do que ela havia dito. Finalmente ele zumbiu em imitação de uma gargalhada. Shallan levantou uma sobrancelha. Especulei que o que você disse foi engraçado, explicou o Padrão. Embora não saiba por quê. Não era uma piada. Conheço piadas. Um soldado voltou correndo para o acampamento depois de visitar as prostitutas. Seu rosto estava branco. Seus amigos perguntaram se ele havia se divertido. Ele respondeu que não. Eles perguntaram por quê. Ele disse que havia perguntado quanto a mulher cobrava e ela disse um marco por cabeça. Ele disse aos amigos que ia ficar muito caro se quisesse botar tudo. Shallan fez uma careta. Você ouviu isso dos homens de Vatá, não foi? Sim. É engraçado porque a palavra parte significa várias coisas. É uma maneira de contar indivíduos para os quais será cobrado ou distribuído alguma coisa em uma parte do corpo humano. Além disso, acredito que cabeça significa algo na gíria dos soldados e que o homem na piada se referia a outra parte do corpo, localizado no... Sim, obrigado, disse Shallan. Essa é uma piada, continuou o Padrão. Compreendo por que é engraçada. Sarcasmo é similar. Você substitui um resultado esperado por outro grosseiramente inesperado e o humor está na justa posição. Mas por que o seu comentário anterior é engraçado? A essa altura é discutível se foi mesmo. Mas... Padrão, não há nada menos engraçado do que explicar humor, disse Shallan. Nós temos coisas mais importantes a discutir. Como, por exemplo? Por que você esqueceu como fazer suas imagens produzirem som? Você já fez isso antes, muito tempo atrás. Shallan piscou, então ergueu o mapa moderno. A capital de Natanatan ficava aqui, nas planícies quebradas. Os velhos mapas são enganadores. Amaran notou que os partindianos usam armas de excelente qualidade, muito além da sua habilidade artesanal. Onde foi que as conseguiram? Das ruínas da cidade que ficava lá. Shallan procurou nas pilhas de papel pegando o mapa da cidade. Ele não mostrava as áreas ao redor. Era só um mapa urbano e bastante vago, tirado de um livro que ela havia comprado. Achava que era aquele o mapa que já havia mencionado nas suas anotações. O comerciante de quem o comprara alegava que ele era antigo. Era uma cópia de um livro em Azir que alegava ser o desenho de uma representação em mosaico da Cidade da Tempestade. O mosaico não existia mais,
Muita coisa que eles possuíam sobre a Era Sombria vinha de fragmentos como aquele. Eruditas rejeitam a ideia de que a Cidade da Tempestade ficava nas planícies, explicou Shallan. Elas dizem que as crateras dos acampamentos de guerra não combinam com as descrições da cidade. Em vez disso, sugerem que as ruínas devem estar escondidas nas terras altas, onde você indicou. Mas Jasna não concordava com elas, apontando que poucas das eruditas efetivamente vieram aqui e que essa área em geral é mal explorada. Fez Padrão. Shallan. Eu concordo com Jasna, continuou Shallan, dando-lhe as costas. Cidade da Tempestade não era uma cidade grande. Podia ficar localizada no meio das planícies e essas crateras serem alguma outra coisa. Amana diz aqui que acha que podem ter sido domos. Me pergunto se isso é possível. Eles teriam que ser tão grandes. De qualquer modo, essa pode ter sido uma cidade satélite ou algo do tipo. Jalan sentia que estava se aproximando de alguma coisa. A maioria das anotações de Amaran falava sobre tentar encontrar os parchendianos, falar com eles sobre os esvaziadores e como trazê-los de volta. Contudo, ele mencionava o retiro e parecia ter chegado à mesma conclusão que Jasna, que a Cidade da Tempestade teria contido um caminho para o retiro. 10 estradas outrora conectavam as 10 capitais dos reinos da época ao retiro, onde ficava um tipo de câmara de conferência para os 10 monarcas dos reinos de época, com um trono para cada um. Era por isso que nenhum dos mapas situava a cidade sagrada no mesmo local. Era absurdo caminhar até lá. Em vez disso, seguia-se para a cidade mais próxima com um sacro portal para usá-lo. Ele está procurando pelas informações contidas lá, pensou Shallan, assim como eu. Mas ele quer o retorno dos esvaziadores, e não combatê-los. Por quê? Ergueu o antigo mapa da Cidade da Tempestade, a cópia do mosaico. Ele tinha um estilo artístico em vez de indicações específicas, como distância e localização. Embora apreciasse a primeira característica, a última era realmente frustrante. Você está aí? O segredo? O sacro portal? Você está aqui, neste estrado, como Jasna pensava? As planícies quebradas nem sempre foram fragmentadas, sussurrou Shallan consigo mesma. É isso que as eruditas, todos menos Jasna, deixaram passar. Cidade da Tempestade foi destruída durante a última desolação, mas foi há tanto tempo que ninguém fala sobre como isso aconteceu. Incêndio? Terremoto? Não. Algo ainda mais terrível. A cidade foi partida como um pedaço de louça fina atingido por um martelo. Shallan, disse Padrão, chegando mais perto dela. Eu sei que você se esqueceu muito do que se passou. Essas mentiras me atraíram. Mas você não pode continuar assim. Preciso admitir a verdade sobre mim, sobre o que posso fazer e sobre o que nós fizemos. Mais que isso, você precisa conhecer a si mesma e lembrar. Sentada de pernas cruzadas na cama tão confortável, Shallan sentiu memórias tentarem com unhas e dentes se libertar de caixas em sua cabeça. Todas apontavam para uma direção, para o tapete coberto de sangue. E o tapete... Não. Você quer ajudar, disse Padrão. Você quer se preparar para a tempestade eterna, os esprendos do antinatural. Você precisa se tornar uma coisa. Eu não vim até você simplesmente para ensinar-lhe truques de luz. Você veio aprender, disse Shallan fitando seu mapa. Foi o que disse. Eu vim aprender. Nós mudamos para fazer algo maior. Você prefere que eu fique incapaz de rir? Questionou ela, subitamente contendo lágrimas. Gostaria de me ver entrevada? É isso que essas memórias fariam comigo. Eu posso ser o que sou porque as isolei. Uma imagem se formou diante dela, nascida de luz e tempestades, criada por instinto.
Não havia precisado desenhá-la primeiro, pois a conhecia bem demais. A imagem era dela mesma. Shallan como deveria ser, aninhada na cama, incapaz de chorar, pois suas lágrimas haviam se esgotado há muito tempo. Aquela garota, não uma mulher, uma garota, se retraía sempre que alguém gritava com ela. Não ria, pois o riso lhe havia sido tomado por uma infância de trevas e dor. Aquela era a verdadeira Shallan. Tinha tanta certeza disso quanto do seu próprio nome. A pessoa que havia se tornado em vez disso era uma mentira que fabricara em nome da sobrevivência. Lembrar-se de si mesma como uma criança, descobrindo luz nos jardins, padrões na cantaria e sonhos que se tornavam reais. Uma mentira tão profunda, sussurrou o padrão. Uma mentira deveras arraigada. Mas ainda assim, você precisa obter suas habilidades. Reaprender, se necessário. Muito bem, disse Shallan. Mas, se já fizemos isso antes, não pode simplesmente me dizer como é feito? Minha memória é fraca, resmungou o padrão. Fiquei mudo tanto tempo, quase morto. Eu não podia falar. Sim, disse Shallan, lembrando-se dele girando no chão e correndo para a parede. Mas você era meio fofinho. Ela banhou a imagem da garota assustada, encolhida e chorosa. Então pegou seu material de desenho. Bateu um lápis contra os lápis e depois fez algo simples. Um desenho de Vel, a vigarista a olhos escuros. Vel não era Shallan. Seus traços eram diferentes o bastante para que as duas fossem distintas para qualquer um que por acaso visse a ambas. Ainda assim, Vel tinha traços de Shallan. Era uma versão olhos escuros, morena e aletiana de Shallan. Uma Shallan que era alguns anos mais velha e possuía o nariz e queixos mais angulosos. Tendo terminado o desenho, Shallan expirou luz das tempestades e criou a imagem. Ela estava parada ao lado da mesa, braços cruzados, parecendo tão confiante quanto uma mestra duelista encarando uma criança com uma vara. Som. Como podia fazer som? Padrão dissera que era uma força, parte do fluxo da iluminação, ou pelo menos similar. Ela se ajeitou na cama, sentada sobre uma perna, inspecionando o véu. Durante a hora seguinte, Shallan tentou tudo que pôde imaginar, desde se esforçar ao máximo e se concentrar a tentar desenhar sons para fazê-los aparecer. Nada funcionou. Finalmente, saiu da cama e foi pegar uma bebida da garrafa, gelando no balde na sala ao lado. Quando se aproximou da mesa, contudo, sentiu um puxão dentro de si. Ela olhou sobre o ombro para o quarto e viu a imagem de Vel começar a perder os contornos, como linhas de lápis borradas. Raios. Aquilo era inconveniente. Sustentar a ilusão requeria que Shallan fornecesse uma fonte constante de luz das tempestades. Ela caminhou de volta para o quarto e colocou uma esfera no chão, dentro do pé de Vel. Quando se afastou, a ilusão tornou-se indistinta, como uma bolha prestes a estourar. Shallan se virou e colocou as mãos nos quadris, fitando a versão de Vel que se tornara difusa. Que coisa chata, resmungou. Padrão zumbiu. Sinto muito que seus poderes místicos e divinos não funcionem instantaneamente como você gostaria. Ela levantou uma sobrancelha. Pensei que você não compreendesse o humor. Eu compreendo? Acabei de explicar. Ele parou por um momento. Eu fui engraçado? Sarcasmo. Eu fui sarcástico. Sem querer. Ele parecia surpreso, até mesmo alegre. Acho que está aprendendo. É o laço, explicou ele. Em Shadesmar não me comunico dessa maneira. Dessa maneira humana. Minha conexão com você me dá os meios pelos quais posso me manifestar no reino físico como mais do que um brilho irracional. Ele me vincula a você, me ajuda a me comunicar com você. Fascinante. Ele se acomodou, feito um cão machado, contente, perfeitamente satisfeito. E Shallan notou uma coisa.
Eu não estou brilhando. Estou contendo um monte de luz das tempestades, mas não estou brilhando. Disse Padrão. Ilusões grandes transformam o fluxo em outro. Se alimenta da sua luz das tempestades. Ela assentiu. A luz que continha alimentava a ilusão, que sugava o excedente que normalmente emanaria de sua pele. Isso podia ser útil. Enquanto o Padrão subia a cama, o cotovelo de véu, que estava mais perto dele, tornou-se mais distinto. Shallan franziu o senho. Padrão, chegue mais perto da imagem. Ele obedeceu, cruzando a coberta da cama até onde estava a véu, que se tornou menos difusa. Não completamente, mas a presença dele fez uma diferença perceptível. Shallan caminhou até lá, sua proximidade, fazendo com que a ilusão retornasse à clareza total. Você pode conter luz das tempestades? Perguntou Shallan ao Padrão. Eu não. Quero dizer, a investidura é o meio pelo qual eu... Aqui, disse Shallan, pressionando a mão contra ele, abafando suas palavras até que se tornasse um zumbido irritado. A sensação era estranha, como se houvesse aprisionado um caranguejo zangado sob os lençóis. Ela forçou um pouco de luz das tempestades para ele. Quando levantou a mão, Padrão estava emanando uns fios de luz, como o vapor que saía de um fabrial de aquecimento. Nós estamos ligados, disse ela. Minha ilusão é sua ilusão. Vou beber alguma coisa, veja se consegue impedir que essa imagem se desfaça. Ela voltou à sala de estar e sorriu. Padrão, ainda zumbindo com irritação, desceu da cama. Ela não podia vê-lo, a cama estava no caminho, mas imaginava que estivesse aos pés de véu. Funcionou. A ilusão permaneceu. Ha! Disse Shallan, servindo-se de uma taça de vinho. Ela voltou, sentou-se cuidadosamente na cama. Deixar-se cair no colchão com uma taça de vinho vermelho não parecia prudente, e olhou para o chão, onde Padrão se posicionara debaixo de véu. Dava para vê-lo por causa da luz das tempestades. Vou precisar levar isso em conta. Construir ilusões de modo que ele possa se esconder nelas. Funcionou? Questionou o Padrão. Como você sabia que funcionaria? Eu não sabia. Shallan tomou um gole de vinho. Eu adivinhei. Bebeu mais um gole enquanto o Padrão zumbia. Jasna não teria aprovado. A erudição exige uma mente afiada e sentidos alertas. Isso não combina com álcool. Shallan bebeu o resto do vinho de um gole. Aqui, disse ela, estendendo a mão para baixo. Fez o resto por instinto. Ela tinha uma conexão com a ilusão e tinha uma conexão com o Padrão, então... Com o impulso de luz das tempestades, ela conectou a ilusão a Padrão, como costumava conectá-las a si mesma. O brilho dele diminuiu. Caminhe por aí, pediu ela. Eu não caminho, disse Padrão. Você me entendeu. Padrão se moveu e a imagem se moveu com ele. Ela não caminhava, infelizmente. A imagem só meio que deslizava, como luz refletida na parede por uma colher sendo virada ociosamente nas mãos. Shallan comemorou de qualquer modo. Depois de tanto tempo falhando de obter sons de uma das suas criações, aquela descoberta parecia uma grande vitória. Será que conseguiria fazer com que ela se movesse mais naturalmente? Ela se acomodou com sua prancheta e começou a desenhar.